Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui prestes a brindar 5 pessoas neste episódio, mas eu tô sem líquido aqui, cara. Eu também. Mais tarde a gente mostra com o que a gente vai brindar de verdade. Em alto estilo. Altíssimo nível. Estamos aqui com Cristina Ribeiro, que já esteve presente em um dos nossos primeiros episódios lá atrás. E estamos aqui com Malcolm. Me ajuda. Não, se vira, vai, acerta. Malcolm Boteon. Tá certo. Pô, acertei. Geralmente eu erro. Então, Cris, psicomotricista, e o Malcolm, médico do esporte, enfim. E a gente vai conversar um pouco sobre a história dele também, acho que vale a pena, porque todo novo convidado a gente faz questão de saber um pouco. O episódio da Cris, vocês lembram que número que é? Vou buscar aqui para dar referência para o pessoal. Episódio 19, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Cris, que a gente falou sobre o impacto do isolamento social nas crianças. Então, falando rapidamente um pouco sobre a Cris, se você quiser saber um pouco mais sobre ela, acesse esse episódio 19. Ela que então, psicomotricista, sócia fundadora da empresa De Olho na Postura, que é um centro de atividades educacionais e terapêuticas com atuação na interface entre saúde e educação. Então, os temas de interesse são postura e o movimento em seus aspectos mecânico, reacional, expressivo e funcional. E o Malcolm, então, primeira vez aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo, Malcolm. Obrigado. Fisiatra, especialista em dor e medicina intervencionista, médico do esporte e medicina em áreas remotas. E aí, Malcolm, a gente quer saber mais sobre você, logo mais. Vamos apresentar o tema. A gente vai falar sobre o corpo na escola. Então, essa é a ideia. Essa ideia veio de quem? Não sei se veio do Cássio, veio do Malcolm, se veio da Cris. Veio da Cris. Muito Malcolm, né? A gente já tinha conversado, né, Malcolm, dessa possibilidade. Não, foi de você, Cris. Tá bom, então é minha. Você falou da possibilidade, eu fui só concordando. Você falou que realmente é um bom tema. Cuidado, eu não sei aí com a loucura se... aí. Não sei se o Malcolm vai falar isso, mas eu vou falar então, porque quando ele mandou o mini currículo de 7 páginas, eu falei, caramba, Malcolm, imagina o full. Ele falou, então fala o seguinte, sou médico fisiatra que já fez coisa para Carvalho, mas o que ele mais faz mesmo é ser pai e descer montanha no inverno e subir no verão. É isso aí. Boa. Montanha no Canadá, né? Não é aqui, não é o Pico do Jaraguá aqui, ele tá em Vancouver. Então, o tema de hoje é o corpo na escola, interface entre aprendizagem, comportamento, postura, essa é a ideia. Vamos começar pelo motivo do episódio, a Cris quer trazer, ou falar um pouquinho sobre o Malcolm, né? Apresentar o Malcolm. Deixa ele se apresentar primeiro. Vai lá, Malcolm. Tá, obrigado pelo convite. Antes de mais nada, a Cris e o Cássio são parceiros de muitos anos. Eu acho que agradeço muito o produto do meio que eu fui, que sou contemporâneo do Cássio na época da faculdade. O Cássio fez faculdade na mesma época que eu fiz faculdade. E poucos anos depois de formada na fisiatria, conheci a Cris. E eu acho que conviver com essas pessoas foi me dando a luz que eu precisava para desenvolver meu caminho profissional. Eu sou médico fisiatra, sempre quis mexer com medicina esportiva. Quando eu terminei a faculdade de medicina na USP, não tinha residência de medicina esportiva, e descobri que a fisiatria, esse filho, não sei, malquisto entre a ortopedia, a neurologia, a fisioterapia, a reumato. Eu achei bem bacana assim, a ideia de ser fisiatra, fui para a fisiatria e realmente assim, a gente aprende muito, aparelho locomotor, neurologia, exame físico, dá bastante recurso, bastante ferramenta para a gente poder pensar o corpo, pensar o movimento, pensar a fisiologia, a integração dos diversos sistemas que a gente tem. A gente aprende tudo separado na faculdade, mas na verdade nada é separado, né? Uhum. E a gente não aprende a juntar isso de volta, e eu acho que a fisiatria dá um pouco desse recurso para a gente poder recosturar o corpo da maneira e repensar ele integrado, não só integrado nele mesmo, mas integrado com a mente, que se a mente está dentro ou fora do corpo já são outros 500, mas a mente extrapola o cérebro, extrapola o sistema neurológico, e também entender o ambiente que a gente vive, as relações que a gente determina, e nos determinam também, a cultura que a gente está inserida. E nessa cultura sempre do foco em movimento, né, que eu tive desde o começo da faculdade,
e me levou para fisiatria, me levou para ser um dos discípulos do Cássio. Cássio, um dos grandes mentores meus no conhecimento do corpo humano, no movimento humano, e a Cris também. E convivendo com essas pessoas que eu considero brilhantes, tanto que viraram, assim, de mentores viraram parceiros profissionais. E da fisiatria, acabei com essa visão sempre generalista. A fisiatria não é uma especialidade muito especialista, né? Ela olha o corpo holístico, a medicina esportiva também, e a dor também. E foi esse meu caminho, assim, sempre me especializando na coisa mais global possível, entender o corpo da maneira mais geral possível, entender como a gente se relaciona proprioceptivamente, como a gente se relaciona emocionalmente, como se relaciona socialmente. Isso foi me motivando de aprender. E agora voltei para o Brasil profissionalmente, eu venho para cá a cada 2 meses. E aí o Cássio falou, já que vocês vão estar aqui... Eu não sei quem foi a ideia, se foi sua de me convidar para o podcast. Não sei, o tema eu sei que foi a Cris que deu, mas eu não sei de quem foi a ideia de convidar. A Cris propôs e custou muito para me convencer. O Malcolm não aguento. Tipo, gastei um segundo para falar. Um segundo, né? E foi eu que apresentei vocês, não foi, não? Então, foi. Olha só, que legal. Uma das grandes... A integração, é isso. Fez esquecido, né? E aí eu tô lá agora, e como eu disse, né? Eu fiz bastante coisa já nesse caminho, mexo com esporte de alto rendimento, principalmente paralímpico, desde antes de terminar a residência. Mas a coisa mais importante que eu faço é cuidar das minhas filhas, Ariel e Helena, né? E qual a idade delas? A Ariel tem 7, a Helena tem 3 anos. É bom demais. E aproveitar um pouco minha vida fora do trabalho. É engraçado que eu estava me vestindo para o trabalho essa semana, botei a camisa por dentro da calça, coisa que eu nunca faço no dia a dia, porque lá eu trabalho com o uniforme de centro cirúrgico. Então eu uso qualquer roupa e troco lá. E aqui eu fui trabalhar, botei a camisa. Aí a minha filha, por que você está colocando a camisa por dentro da calça? Eu falei, não, porque eu estou vestido mais sério, né? Para trabalhar. Ela falou assim, mas por que você tem que trabalhar sério? Não pode se divertir? Aí eu falei, bom ponto. Eu me divirto, mas eu tô me vestindo de um jeito para as pessoas se sentirem confiantes e confortáveis e tal. Ela falou, ficou olhando assim, tá, mas você pode dar risada, né? Posso. Muito bom. Criança é demais. É demais. Baita introdução. Feita. Muito bom, eu fiquei só com uma curiosidade, eu vi aqui no mini currículo de 7 páginas, atualmente você está na University of British Columbia, é isso? Eu sou Fellow de Interventional Pain Medicine pela University of British Columbia. O nome da clínica onde eu estou chama Change Pain, é uma clínica de dor, e o meu Fellow é pela University of British Columbia. Meu 3º ano de Fellow começa agora em junho. Terminei o 2º em janeiro, então eu estou num gap entre um período de Fellow e outro, que eu pedi esses 6 meses. Porque eu acho que também trabalhar demais e, como a gente vai falar assim, às vezes o excesso de pressão e tarefa que a gente tem a vida inteira, a gente não se dá conta o tanto que a gente se sobrecarrega, e isso já começa na escola, na minha opinião. Eu pedi esses 6 meses. E eu estou no Change Pain, que é um lugar maravilhoso, assim, é uma clínica de dor que faz bem o trabalho multidisciplinar. Legal. E muito legal, eu gosto muito de trabalhar lá, aprendi bastante também nessa minha experiência. Eu estou no Canadá faz 5 anos. Pô, então quer dizer que daqui 2 meses você está de volta aqui e a gente vai gravar sobre dor, é isso? Pode ser. Interessante. Acabei de abrir o Instagram aqui da Change Pain Clinic. É isso aí. A nossa mentora lá, a gestora líder, é a Dr. Brenda Lau. Ela é surreal. É uma pessoa surreal. Se ela falasse português, com certeza eles teriam que trazer ela aqui. A gente arrisca o inglês com ela. Vamos arriscar o inglês. É um episódio especial legendado. Ela é uma pessoa especial. Ela é uma pessoa especial mesmo. Assim. Legal. Muito bom. Pô, legal. Legal, fiquei curioso com essa última parte do mini currículo. E vamos lá, Cris. Você que já esteve aqui de novo, seja bem-vinda novamente. Portas abertas para você sugerir conteúdos e temas.
Da outra vez, isso que inclusive foi uma vontade bem sua de falar sobre o isolamento social, pelo menos que eu me lembro. O Cássio falou, pô, a Cris quer falar sobre o impacto do isolamento nas crianças e tal. Partiu bem de você. E dessa vez partiu de você novamente essa demanda de falar sobre o corpo na escola. Da onde veio essa... A primeira vez foi muito interessante, que foi pelo Cássio, né? Que ele passava na creche, né, da USP antes da pandemia e via aquilo cheio. E aí, na pandemia, ele passou, não viu ninguém e ele fez essa pergunta para ele mesmo. Putz, o que está acontecendo com essas crianças, né? E aí ele me ligou, a gente conversou e surgiu o tema. Agora, eu liguei para o Cássio e falei, Cássio, putz, o Malcolm esteve aqui no Brasil. Eu fiz encaminhamento de alguns pacientes que eu atendo na clínica e eu fiquei com muita vontade de expandir essas conversas que a gente teve durante a vinda dele aqui, em troca dos atendimentos que ele fez. Inclusive, o Malcolm me apresentou ao Cássio quando eu estava procurando alguém para falar de controle postural e aprendizagem. Então, a gente já falava de aprendizagem lá naquela época, né? Eu já estava em busca de alguém que pudesse dar suporte a uma experiência clínica, prática, de mais de 30 anos, que era, as crianças chegavam até mim por uma questão motora, postural, com várias demandas. Uma das minhas primeiras pacientes com TDAH foi há 30 anos atrás, ela chegou para mim porque ela era descoordenada. Eu fazendo o trabalho da coordenação motora, eu comecei a receber um retorno de família e de escola. Opa, ela está mais atenta. Que legal. E aquilo começou a ficar ali. Então, quer dizer, a gente não atua só nesse plano motor. Um trabalho corporal de movimento estava dando resposta em outros aspectos do desenvolvimento. Eu já tinha uma pessoa, um mestre, né, que eu chamo, que é uma pessoa que influencia muito meu trabalho com o André Trindade, que já estava lá naquela época fazendo toda essa relação da importância do trabalho corporal para o desenvolvimento global, inclusive já batalhando para trabalhar o corpo na escola. E aí, quando eu conheci o Malcolm, que agora a gente pode falar de aprendizagem, acho que é uma pessoa incrível, eu consegui ver a capacidade associativa que o Malcolm tinha de toda essa minha experiência. Ele foi dando um suporte técnico mesmo, teórico, e me explicando por que tudo isso acontecia de uma maneira muito embasada. Que legal. Né? E aí foi, acho que, uma parceria que rapidamente se estabeleceu, né, Malcolm? Eu fui querendo saber mais, fui chamando para ele dar aula, construímos curso, e num momento ele me apresentou o Cássio. E foi quando a gente pensou também num curso que chamava Neurociências e Aprendizagem, o lugar do corpo nesse processo. Né? É uma das coisas que mais me interessou. Depois que eu terminei a faculdade de medicina, enquanto eu estava começando a residência, eu fiz bacharel em esporte na USP. Verdade. Né? Porque eu falei, pô, eu vou fazer fisiatria e tal, mas eu quero ser médico de esporte, então eu preciso fazer o curso de medicina esportiva. Eu fui atrás do curso de medicina esportiva e o conteúdo do curso não era suficiente, porque era uma terça-feira por semana, 4 horas. Eu falei, cara, eu quero aprender de verdade. Isso é pouco ainda. É pouco, né? Eu falei, cara, eu quero aprender de verdade, eu vou na fonte. Aí eu fui na fonte, eu falei, vou fazer esporte na USP, daí eu quero aprender com o Júlio Serrão, quero aprender com o Valmor Trícola, quero aprender com os caras que ensinam os caras que estão dando aula aqui. Aí prestei o vestibular, passei, aí fui fazendo meio que as Trancas e Barrancos junto, a residência. E uma das coisas que mais me abriu a cabeça na faculdade de esporte foi a aprendizagem motora. Né? Você fez na época com o Luiz Teixeira? Foi com o Luiz Teixeira. Legal. E, cara, aquilo abriu minha cabeça de um jeito. Eu falei, cara, não é possível isso, né? Como é que eu não aprendi isso? Mais cedo, né? É. Eu fiquei puto na minha graduação que como um curso de fisioterapia que você vai trabalhar promovendo melhora da pessoa por meio do movimento, você não aprende em uma disciplina, em uma cadeira ali específica, a aprendizagem motora. A gente tem uma aprendizagem motora forte, com uma professora muito boa, mas
um conteúdo de uma disciplina, não é uma disciplina. Não é uma disciplina, né? É uma coisa, tipo, é um negócio que dá pra ter um curso inteiro de aprendizagem motora. E aí você tem, né? Tem que buscar em outro lugar, realmente. E eu lembro que eu aprendi isso de outro cara, o Marcos, que ele não Duarte. Marcos Duarte, que não é educador físico. É físico. É físico. E aquilo me abriu a cabeça de como que a falta de troca de conhecimento entre as diferentes disciplinas. E daí eu comecei a estudar aquilo, assim, porque assim, é leve, né? Quando você vai vendo, você já estudou um tempão e você vai perguntando. E eu aprendi muito de orelhada, então acabava a aula, eu colava no Luizinho, colava no Marcos Teixeira, ficava lá perguntando e perguntava para os meus coordenadores, né, da residência, que eu era residente, então eu tinha esse recurso, essa vantagem de estar sendo um aluno ainda, né? Eu ficava perguntando, porque não tem muita coisa publicada. E é legal de ter visto, porque assim, eu me formei em 2004, entrei na faculdade de esporte em 2005, e nos últimos 15, 20 anos a tecnologia avançou bastante, e aí a ressonância funcional, a tractografia, que eram coisas menos precisa, se tornaram bastante precisa. Então, foi muito legal de ver as teorias da hierarquia do controle motor, da aprendizagem motora, e aí a partir daí começar a ter a mensuração e entender os traçados, as vias, com o avanço da tecnologia, com o exame de imagem, e começar a transformar algumas teorias em informação. Ó, é assim que acontece, passa por aqui. Quando você acende essa área do cérebro, você inibe essa área do cérebro, né, das hierarquias do controle motor. E acho que eu tive bastante sorte de estar num ambiente acadêmico que me dava a oportunidade de ter acesso às perguntas certas, né? Acho que é isso, principalmente, ter acesso às perguntas certas. Eu até ia brincar que a gente estava falando de ChatGPT antes de começar o podcast, e eu acho que eu era o ChatGPT da Cris, porque eu ia aprendendo, estudando as coisas, mas eu não sabia muito bem o que eu estava estudando. Eu ia pegando informação. Aí a Cris me fazia as perguntas, aí eu organizava aquilo lá. Ó, eu tenho essa ressonância sensorial. Pô, Cris, eu acho que é por aqui, vamos ver. E a gente começava realmente a responder algumas perguntas que não existiam. E a pergunta é mais importante, eu acho. Né? Pô, eu tenho um comentário aqui que eu tive um contato breve com o Malcolm durante a minha pós-graduação, mas eu não conhecia essas coisas, né? Então aqui ouvindo, tudo aquilo que você viu compartimentado, né, em várias disciplinas e que você foi buscando na fisiatria a cola para unir tudo isso, fica muito claro na sua vontade de ir buscando o bebê em várias fontes diferentes e como que eu uso tudo isso para entender a pessoa, o paciente, né, o ser humano de forma completa, e como essas trocas também, uma coisa alimenta a outra. Pô, tô que esse é o processo nisso. da aprendizagem, né? Sim. A aprendizagem é exatamente a associação que você faz com as informações que você tem. Sim. Né? E partindo de uma curiosidade genuína acima de tudo, né? Acho que esse é o ponto de destaque. Eu posso fazer uma pausa para falar da pausa? Para não esquecer da pausa? Porque acho que cabe com isso. Acho que cabe muito, acho que cabe exatamente isso. Porque nas estruturas acadêmicas escolares em que você tem um conteúdo para ser passado e você tem a lição de casa, que é tudo linear, quadrado, né? E às vezes a gente não tem nem a oportunidade de pensar na possibilidade dessas integrações entre as diversas disciplinas. Acho que é justamente nessa pausa, e aí falando um pouquinho de neurociência, na pausa que você tem a lateralidade das conexões neurais, né? É até um termo que se usa em psicologia corporativa, você falou, a pessoa é lateral thinker, né? A pessoa que permeia, transita entre, né, os departamentos diferentes. A pausa é necessária para você interromper a via neural padrão, a via neural mais ativada. Quando você tem a pausa, você cria a possibilidade dessas conexões entre os diferentes compartimentos do pensamento, né? Porque se a via neural está em uso,
você vai inibir as vias laterais. E não é que você inibe a via principal, as vias laterais elas passam a ser utilizadas. E isso é neuroplasticidade. A neuroplasticidade não acontece sem a pausa. E não existe aprendizagem sem neuroplasticidade. Existe repetição, existe... Você tem a consolidação daquela própria via já estimulada. Exato. Mas você não tem amplificação do conhecimento e você não tem a gente sabe, mas que você começa a integrar vias laterais, aquilo fica muito mais sólido no teu pensamento, porque você consegue acessar aquelas vias por caminhos diferentes. Do que uma vez que você decora uma via, você aprende... Decora o negócio do você decora, você aprende uma via e te falta recurso para trabalhar quando aquilo sai do esperado, né? Desviou um pouquinho, você fala, putz, já não sei. Já não resolvo, já não sei como que é. Mas sabe que tem uma coisa interessante? Eu fiz em 2021, eu acho, um curso de neuroaprendizagem nos transtornos do desenvolvimento, lá no Instituto da Psiquiatria. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi isso, quer dizer, você memorizar é um processo, você aprender é outro, você depende o tempo inteiro da memória para aprendizagem. Mas quando você memoriza, aquela via, ela é rígida, ela não é flexível. Né? Então você manipula pouco a informação, você retoma. E foi muito interessante que eles falaram, imagina se alguém pede para você cantar o hino nacional. Você não consegue começar do meio, né? Não consegue, é uma coisa totalmente rígida. Então, e é um processo importante, mas a aprendizagem, ela tem de duas vias, né? Ela não tem uma via só, quer dizer, ela é a associação e a resposta dessa flexibilidade onde a gente associa e cria um significado, um conteúdo. Então, achei isso muito interessante. Que é quando você decora, né? Quando você decora, aquilo vem... Sim. Mas também só vem daquele jeito, não tem outro jeito. É engraçado, evocar é fácil, né? Você entra na trilha é fácil, mas conseguir reconstruir essa trilha não vai, né? Até você chegar numa certa idade que você não retoma mais fácil. Com filha pequena, não. Qual é o meu nome mesmo? Não lembro. Aí tem a ver com sono, né, Malcolm? O cansaço qualquer. Porque ele dorme, a fadiga. Assim, qualquer aumento de demanda do sistema nervoso, você vai ter que tirar de algum lugar. O recurso é limitado, ponto. Dormiu menos, comeu pior, ficou estressado, brigou aqui no trânsito, que seja. Não interessa qual a tua fonte de estresse. No momento que você perdeu, roubou demanda para outras áreas, porque isso tudo é conexão neural, precisa de neurotransmissor. Você usou o neurotransmissor para cá ou para lá, planejado ou não interessa. Se fosse um trabalho, não interessa o motivo de que você usou a mais. Ele demora um tempo para ser reabsorvido, reprocessado e reproduzido. Não tem estoque, reproduzido, né? de novo. Você não tem estoque. Você tem um estoque. pouco estoque. É limitado. Mas tem uma logística envolvida. Exato, tem uma logística envolvida. Você usou o neurotransmissor, você usou via neural e você depletou ali, você vai ter que esperar um tempo até aquilo refazer. E para você refazer, você precisa de descanso. E se não descansa, você refaz menos, seu estoque fica menor, e assim sucessivamente. Daí você tem progressivamente uma performance neural, seja qual for, seja do movimento, seja da postura, seja da performance esportiva, ou seja da cognição. Né? Seria uma fadiga, né? Exatamente. Uma fadiga mental. Literalmente uma fadiga. É literalmente uma fadiga mental. Você esgotou seus recursos, você precisa repô-los. Eu queria só fazer um comentário, mas para dar uma... sobre isso que foi falado. O Malcolm trouxe o Marcos Duarte, que é físico, que dava aula de controle motor na educação física. Médico, fisiatra, que estava estudando educação física. Aliás, Fábio Morelli estudou com você. Fábio Morelli estudou comigo. Até hoje ele circula aí por... indica muito paciente pra gente. Eu lembrei dele hoje, porque eu fui... Eu tô devendo, inclusive, uma resposta para ele. Eu lembro que eu levei ele para ver um ortopedista uma vez... porque ele tava machucado, ele joga bola, ele joga bem pra caramba. E eu fui nessa clínica. Não, eu já vi ele jogando, ele joga mesmo. Não vem com essa, não. Não. Invejoso. Quem falou que ele joga disse que ele é fora de série. Ele é fora de série. Cara, ele é fora de série, ele joga muita bola. E jogava, agora... Não sei. Tô mandando uma foto do Malcolm pro Fábio. E eu fui com ele no ortopedista, eu fui lá nessa clínica hoje, daí eu lembrei dele lá, porque eu lembro que quando eu fui dele tava a Daiane dos Santos lá também. Aí ele falou, cara, a Daiane dos Santos tá aqui. Eu falei, eu sei. Pra gente parar de falar bem dele, ele foi dançarino de axé também.
Mas a ideia é a seguinte, é algo que a gente bate aqui muito quando a gente fala, o nosso grande público é aluno e recém-formado de educação física, fisioterapia, e a gente fala muito em transitar entre diversas áreas. Eu li um livro sobre inovação que a tese do cara é que a inovação está na intersecção entre áreas. A hora que você pega uma área que está bem estabelecida, ali sai pouca inovação. Outra área bem estabelecida, pouca inovação. A hora que cruza as duas é no cruzamento que vai ter um novo. Então lá atrás também eu fui estudar neuro e esporte, que era coisa que não se fazia. E eu consegui surfar uma área que era só eu que estava atuando numa época. Então essa questão de juntar vários conteúdos, eu acho que é fundamental. E aí quando você traz a questão da lateralidade, de fazer uma pausa para o sistema conseguir associar diversas áreas, diversos conhecimentos, eu acho que isso tem tudo a ver, né? Então é um propósito nosso pegar um aprendizado e conseguir transferir para uma outra situação e crescer. Então aqui a gente já entrevistou gente de UTI, gente de circo, gente de médico do esporte, e acho que a gente cresce nesses momentos mesmo que a gente consegue lateralizar, né? É muito bom isso. E não adianta, todo mundo tem, entre vários recursos limitados, o tempo. Então você está consumindo uma série de coisas no seu tempo, você, eu, cada um aqui. E aí, beleza, eu vou dar preferência naquele momento porque eu acho que é valioso. Só que eu perco um monte de outras coisas e que na hora que eu bato o papo com a Cris, ela fala, nossa, mas eu tô vendo isso. Aí eu falo, caramba, né? Me abre uma janela de oportunidade para falar, isso daqui talvez seja interessante. A mesma coisa com cada uma dessas pessoas que a gente cruza. E eu acho que isso daqui é o que mais colabora hoje para o nosso crescimento. Sem brincadeira. Então, Franco, tem uma outra fala interessante desse curso que eu fiz, que uma boa aula, ela traz pouquíssima novidade. O que ela cria é sentido e novos sentidos para a informação que você já tem, que é exatamente essa ligação, né? Então a gente fica querendo trazer muito novo, o que a gente tem que é criar significado. Eu concordo. O famoso ensinar a pensar, né? Ensinar a pensar. Eu acho que assim, dentro do processo de aprendizagem, claro que existe um momento que você tem que simplesmente passar conteúdo, né? Dar informação. E algumas informações precisam ser... Não tem jeito de decorar. O nome desse processo aqui é, sei lá, tuberosidade maior, tuberosidade menor, etc. Tudo bem, faz parte, porque se você não entender aquilo, fica mais difícil você conseguir. E não é ali que, assim, de uma maneira ou de outra, independente da estratégia de aprendizagem que você tem, as pessoas conseguem, né? E hoje tem até recurso que facilita isso, que você não lembra, você vai lá, olha no celular. Mas o mais importante, eu acho que é a função dos institutos acadêmicos, em todos os níveis, eu acho que é importante, número 1, ensinar a pessoa a aprender. Eu acho que isso é uma coisa que a gente... Muitas pessoas aprendem sozinhas e outras pessoas nunca aprendem, na verdade, né? É a primeira coisa, ensinar a aprender. E a segunda coisa é ensinar a pensar, e aí cada um a sua disciplina, cada matéria. Ensinar a pensar a matéria. Porque o conteúdo, e aí a evolução tecnológica, o conteúdo, eu acredito de verdade, o conteúdo é ótimo quando você sabe. Mas se você não sabe, ele é facilmente acessível na palma da tua mão. Cada vez mais. Exatamente. Então, se a gente não sabe como a gente aprende, se a gente não sabe como a gente pensa aquela disciplina, ou como a gente entrega, a gente vai sobrecarregar, a gente vai ter mais trabalho, vai ter que precisar mais um acelerador para conseguir chegar nas respostas. E aí a gente cansa, a gente fica sobrecarregado. E aí você falou, a vida acontece, a gente não tem tempo. E isso vai acumulando, né? Deixa eu aproveitar e eu quero juntar uma das primeiras coisas que a Cris falou com algo que aconteceu hoje. Hoje a Rita Pavione, que a gente está devendo um episódio com ela, defendeu o doutorado dela, então parabéns, Rita. E ela estuda enurese noturna, então crianças que fazem xixi na cama e meio que cai, no HC acontece muito isso, você de repente cai numa área que não era sua e começa a estudar, e de repente você é a referência naquilo. E a Rita é essa pessoa que virou referência em enurese e
E assim, Eu me lembro disso. a terapêutica da enurese padrão era dar despertador para a criança acordar no meio da noite e ir fazer xixi antes de fazer xixi na cama. E a Rita começou a perceber que as crianças enuréticas tinham um padrão postural muito comum. Então todas tinham uma antiversão pélvica enorme, com um abdômen bem saliente, protruso, com baixa pressão intraabdominal. Elas tinham um equilíbrio deficitário, costumavam ser entendidas como estabanadas, que tropeçam nas coisas, que derrubam. E a gente, né, fisioterapeuta, olhou para isso e falou: opa, aqui tem um caminho para a gente tratar. E a gente começou a tratar, no caso ela começou a tratar. Eu falo a gente porque a gente discutia muito o caso, a professora Clarice, e tratou a postura, melhorou o equilíbrio, melhorou a coordenação. E aconteceu a mesma coisa que você falou, Cris. Os pais vinham falando: nossa, melhorou a nota na escola, tá escrevendo melhor, aprendeu a ler. Antes ela confundia as palavras, agora não confunde mais. Então a tese da Rita hoje foi fazer um descritivo mesmo da síndrome da enurese. Não é só perder xixi, essa criança perde xixi, ela desequilibra, então tem uma série de coisas que acontecem junto. O xixi, na verdade, acaba sendo o que leva o pai a procurar um médico, porque criança com 7 anos fazendo xixi na cama, isso está errado. Mas isso mostra como os sistemas são integrados, como a postura ajuda na aprendizagem então os sistemas corporais são todos muito integrados. E aí então eu estou aproveitando isso para dar os parabéns para a Rita e para a gente voltar a pensar na criança e na escola, né? O tema é o corpo na escola. E aí, como é que é esse corpo na escola? Você acaba tendo um viés que as crianças que você recebe são crianças que têm alguma questão. Mas, né, então você pega as crianças com alguma disfunção postural, com alguma descoordenação. Mas como é que é o quanto a escola é amigável ao corpo da criança, o quanto isso interfere na aprendizagem? Bom, eu acho que eu vou falar a partir de 2 vertentes, né? A minha experiência hoje, que não foi do meu início de profissão, quando eu comecei em escola pública, em creche. Eu trabalhava com a população mais carente e hoje eu tenho uma demanda de escola particular. O que a gente sabe, e todo mundo sabe, o corpo tem um lugar quase que nulo. Quanto mais a criança avança de idade, menos o corpo integra a função da aprendizagem, né? Então, há uma negação de que o corpo tem uma intervenção direta ou indireta nesse processo. Em contrapartida, eles estão começando, as escolas com que eu tenho feito parceria, estão começando a fazer essa relação com a nossa própria prática. Então, eles começam a encaminhar, não só para uma criança com uma dificuldade numa letra cursiva, mas numa dificuldade de parar dentro da sala de aula e prestar atenção no professor. Quer dizer, já começa a entender que aquele corpo que não para, ele não aprende como o esperado. E é inadequado, né? Esse corpo tem que ser moldado a carteira, exatamente, a cadeira, ele tem que parar, quieto, né? Porque senão isso atrapalha, esse movimento acaba atrapalhando. Foi uma das discussões que a gente teve, né, Malcolm? Foi sim. Assim, o quanto que também a criança está dentro de um contexto. E esse contexto acaba direcionando a criança para algo que não está dentro da possibilidade dela, porque ele também não sabe lidar. O que eu vou fazer com essa criança que agita, que sai, que anda, que não para? Né? Então, hoje a gente já tem bastante encaminhamento desse lado comportamental, que a gente está falando da relação da aprendizagem, do comportamento e da postura, e hoje eu já recebo indicação de outros profissionais da área da aprendizagem e da própria escola. Mas a escola ainda está muito longe de entender qual é a função do corpo nesse processo de aprendizagem. Queria fazer uma pergunta. Porque eu me lembro quando o Cássio falou, não sei, deve fazer uns 10, 11 anos que você começou, não sei quanto tempo, mais ou menos isso, né? A história da enurese noturna e quanto que o assoalho pélvico e o trabalho, que na criança o trabalho postural ele tem uma repercussão muito mais rápida e visível do que no adulto.
né? Você realmente muda a estrutura de maneira visual. Eu me lembro quando você me falou isso, eu não lembro quanto tempo faz, acho que faz mais ou menos uns 10 anos, talvez você possa me corrigir. E eu falei, o quê? Como assim? E, obviamente, existe aquela questão da credibilidade, né? Você falou, eu falei, cara, que animal. Porque se fosse outra pessoa, talvez eu falasse, o quê? Tá doido. Tá entendendo? Mas eu falei, nossa, que animal. Faz sentido, né? Você começa a pensar e tal, a entender as questões. E mesma coisa da Cris, assim, quando ela começou há muitos anos atrás na escola e tal, que ela começa a perceber que trabalhar movimento você muda a performance educacional. E até a adequação é uma coisa que acho que a gente, uns 5 aqui, concorda que é uma coisa que talvez não precise ser adequado, né? São outros 500. Como foi para vocês dois ser vanguarda de uma informação que vai quase que contra ao que é o padrão, ao que as pessoas têm, ter que, assim, meio que lutar contra a crença, a cultura e o que está bem pré-estabelecido, né, de maneira sólida do que era, do status quo em relação a essas coisas. Como foi para vocês? Como foi? Não, como é, como né? É? Se fosse ótimo. Foi, tava bom. Não está no passado, não, Malcolm, está no presente. A gente eu, da minha experiência, tenho tido bastante reunião com as escolas e dizendo que o controle postural, por exemplo, pode interferir na motricidade ocular e que pode interferir diretamente no processo de aprendizagem, seja da leitura, da escrita. E a gente conversa, fala, dá algumas instruções, mas quando isso chega na prática da escola, assim, existem alguns professores que falam, eu não acredito, como se isso fosse uma religião. Aí você fala, opa, vamos lá. Aí eu vou para os meus colegas que têm, como você diz, credibilidade. Aí eu vou para uma Catarina Bofino, né? Que Catarina, pelo amor de Deus, avalia, escreve, explica, e a Catarina vai na escola. Tá? Nossa, que interessante. Na sala é muito difícil transformar as atitudes vou pôr bem entre aspas, não de adequação, mas de respeito a esse modo de aprendizagem ou de função. Né? Tem criança que vai sair da sala e é melhor que ela saia mesmo, porque ela já entrou no estado onde o controle, a instabilidade postural é tanta que o cognitivo está deslocado para ela não cair da cadeira. E o sistema nervoso mandando andar, sai, anda, movimenta. Então, quer dizer, ela já não está mais ligando com a informação do professor. Ou eu caio, ou eu escuto o professor. Né? E aí ela começa a se movimentar, ela consegue, né, começa a se agitar. E essa criança é melhor ela levantar mesmo. Né? Sair, não precisa nem pedir, deixa a criança sair, ou deixa andar no fundo da sala. Quer dizer, põe em movimento para melhorar essa condição da criança, porque é insuportável, né? Você tem uma instabilidade postural importante, você tem que ficar horas sentado, e o seu sistema nervoso falando se mexe, levanta, anda, e aquela criança sendo obrigada, e ainda fala, ela não presta atenção, como se fosse uma escolha dela naquele momento, né? A gente tem que lembrar que, número 1, eu acho que, assim, em termos de conforto das escolas, não sei como é que hoje em dia, não é grande coisa. Mas a questão do movimento, de se mexer, muito dele começa numa nossa excepção. Começa num estímulo, você está numa posição que tem um aumento de pressão e tal, você tem que se mexer, né? E muitas vezes a gente tem pequenos ajustes, aí você tira um pouco a pressão, melhora e tal. Mas essa criança com déficit de tônus, a pressão aumenta. Então a quantidade de estímulo nociceptivo que ela está recebendo é maior. E é por isso que justamente quando se melhora, aí se você distribui melhor as cargas, a pessoa tem menos nocicepção subindo, e aí ela tem menos necessidade de sair daquele desconforto. De sair, né? Esse foi o momento que todo mundo se arrumou aqui no podcast. Foi falando, né? Eu vou aproveitar também, né, Malcolm? Deixa eu só aproveitar uma coisa que quando a gente começa a falar do problema, né, do ponto de vista do indivíduo, a gente vai falando, pô, não, mas realmente tem que ser... Mas tem uma outra esfera do problema que é a cultura envolvida ali no ambiente escolar, né? Então,
é uma cultura que ela é rígida desde sempre, pelo menos eu só conheço escola do jeito que é a escola e acho que muitos ambientes mudaram do ponto de vista de ambiente de trabalho, ambiente público, mas a escola ainda é a mesma, né? E o quanto que, apesar de ser um espaço, em teoria, de aprendizado, não tem muita mudança, não tem inovação, não tem nada, e não tem aceitação para quem não se adapta àquilo. E aí o reforço vai sendo dessa criança, né? Imagino que, putz, eu fui um cara que era o famoso, né? O encrenqueiro, que, putz, não para em pé, não para sentado, continua sendo, só que agora eu sei lidar com isso, né? Você aproveitou melhor. Mas, tipo, putz, sai da sala, não é todo lugar que aceita que essa criança sai da sala, anda no fundo, mas na hora que anda no fundo, distrai outras 20 crianças na sala. Então é um problema que ou muda, né, a cultura como um todo, ou as soluções vão só esbarrar, né? O nosso movimento é num movimento de mudança, né? Eu acho que a escola está, com toda essa evolução que a gente tem hoje, tecnológica, de mapeamento, de função, não faz sentido a gente ficar preso num modelo que é muito antigo, né, de aprendizagem. Isso não tem mais sentido, né? Mas é muito difícil para a escola achar qual é esse novo modelo sem perder, bem entre aspas, o controle. Né? Porque o grande medo do professor é perder o controle, esse aluno que levanta, que atrapalha o outro, e aí vem uma coisa que alguns professores acabam falando, não, e assim, eu quero dizer desde já, sou totalmente contra a esse olhar e esse julgamento, ele se aproveita dessa condição. Eu quero deixar bem claro que toda criança com dificuldade de aprendizagem, ela, tenho certeza, daria um mundo para estar lá sentadinha, quietinha, bonitinha. Quer dizer, não tem nenhum aproveitamento, tem uma disfunção, uma dificuldade de controle dentro de um padrão muito antigo do que é a aprendizagem. E aí, quem paga o preço é o aluno. A gente fala em criança, mas a gente tem também os adolescentes, os adultos, os adolescentes mais ainda, onde esse tempo de permanência na postura sentada só aumenta. Né? Então, acho que a gente tem que rever todo esse modelo. A gente tem algumas escolas chegando, tentando inovar, né? Essa forma. Então, o aluno se quiser deita, o aluno se quiser fica não sei aonde, que são esses modelos um pouco mais livre e aberto, mas confesso que ainda muito sem direcionamento. Né? Isso não é a solução. Né? A solução, ela é de um processo onde cada um tem o seu papel. Né? A criança que não para, não adianta ela só andar. Né? Ela tem que criar também uma condição melhor de controle postural para libertar assim, essa ação cognitiva toda que está comprometida em algo que já deveria estar lá automatizado, e ela não precisasse nem pensar que é dela esse comando ou esse controle. Né? Estou pensando aqui agora um pouco com a cabeça do gestor da escola. O sistema de educação é engessado. Você tem um MEC que te obriga a dar uma certa quantidade de informação. Você tem um vestibular lá na frente que os pais estão olhando que essa criança precisa adquirir uma certa quantidade de conteúdo para passar no vestibular. E como é que você propõe inovação no meio disso? Eu fico imaginando que a inovação ela vai vir no paralelo. Então, deixa a escola meio como tá, mas as atividades paralelas você vai tentando inovar. Mas realmente é meio antinatural você pensar numa criança, num filhote qualquer. Pega um filhote de gato, o bicho não para quieto, um filhote de cachorro ele come a parede, um filhote de macaco, cara, é desesperador o quanto aquele bicho se mexe. O ser humano, o filhote ser humano é assim também. Não? E aí você pega essa criança desde idade muito precoce, põe sentado e obriga a ficar sentado para fazer uma atividade cognitiva que a pandemia mostrou pra gente a nossa tolerância do foco atencional estreito e para fazer uma atividade cognitiva. É 20 minutos, 30 minutos, você já não aguenta mais ficar naquela aula online. E aí você obriga a criança a ficar lá sentadinha prestando atenção. E
E nisso, então, tem a parte sensorial, que ela precisa ter a estabilidade para ficar sentada e não sentir a nocicepção incomodando ali a pressão no isquio, a perna querendo dormir. Ela tem que estabilizar a cabeça para manter foco de olhar, ouvido atento, e gerar todo um trabalho cognitivo para entender o que o professor está falando. Tudo isso sem motivação, porque a aula não é legal. Aí você está lá aprendendo que x mais y é igual a 0 e aquilo não tem significado nenhum para você. Então, acho que o modelo todo de ensino é difícil. Você pega uma criança que tem dificuldade de controle postural, aí ela é o que você falou, ele não toma proveito disso, ele sofre com isso. É um ambiente de sofrimento. Tem que ficar lá se equilibrando. Um ambiente de sofrimento. Eu gosto muito de um autor que chama Simon Sinek. Uhum. Tem nada a ver com o movimento, eu acho. O Franco vive compartilhando coisa dele. Cara, é muito bom. E é uma coisa que ele fala, que ele diz que ele tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e que justamente os recursos que ele desenvolveu quando era mais novo se tornaram as grandes as virtudes dele como ser humano e profissionalmente. E é aquela história, essas crianças todas, elas se adaptam. Elas se adaptam a isso de uma forma ou de outra, e elas podem sim ter prejuízo na nota e etc, mas a vida continua seguindo, elas vão se adaptar a isso. E essas adaptações, essas adaptações são repetidas, né? Elas fortalecem essas adaptações que podem ser positivas em outros contextos. E esses contextos paralelos que você falou, que estão acontecendo, independente da escola, nos outros relacionamentos que a gente vai ter durante a vida, no trabalho e relacionamentos conjugais e sociais, essas adaptações muitas vezes se tornam benéficas para a criança. E isso, eu acho que na verdade, no contexto que a gente está vivendo, acaba forçando a escola a falar: pô, essa criança tem um monte de outras coisas aqui que... Olha que esse cara aqui hoje, essa pessoa tem um sucesso profissional, pessoa feliz, que seja, não necessariamente profissional. Como é que a gente não aprendeu isso na escola? Daí existe essa pressão hoje de começar a mudar. E existe essa pequena mudança. Fazer um paralelo, eu acho importante, sim, uma das coisas a se ensinar para a criança é resiliência. Eu concordo que isso. Mas ela só se sedimenta com consciência. Né? A criança, eu acho que desde pequenininho, a criança precisa saber o porquê que ela está aprendendo o que ela está aprendendo. E, obviamente, cabe a nós, educadores, adequar a linguagem ou o processo de ensino à capacidade daquele ser que está em evolução. Mas a consciência, ela acontece desde sempre. Né? E a gente tem que saber driblar isso e adequar. Mas, agora precisa ficar parado. Explica por quê. E fica parado um pouquinho. Não precisa ser todo dia, o dia inteiro. Tá? Então eu não sou contra. Não, a criança não pode, não tem que ter cadeira. É totalmente livre. Precisa dosar e precisa explicar, precisa ter consciência. Né? Cara, eu tenho uma história que retrata exatamente isso e é a minha história. Vamos lá, vou voltar e vou contar quem era o Franco estudante ali nos primeiros anos. Era o cara que tinha muita dificuldade de várias coisas, mas escrevia muito mal, uma caligrafia que mudava a todo momento, então a Cris já consegue ir imaginando que tinha que ficar mais tempo fazendo caderninho de caligrafia meio como punição, e que fui pegando um puta bode. Aula passando na lousa, o professor termina a lousa, eu não termino de anotar, ele vem apagando, até que chega um momento que eu falo: foda-se. Não anoto mais. Não anoto mais. E aí começou o lado rebelde. Já que eu não consigo, falei, vou tocar o terror. E tocava o terror. Era isso. Então, é uma fraqueza que eu tinha naquele momento, mas que eu desenvolvi o lado social como ninguém. Então, organizava a bagunça e tudo mais. Mas no momento que o professor estava explicando, era a minha única oportunidade de estar aprendendo. Porque eu não tinha ali a condição de anotar, de revisar minha matéria depois. Então, no momento que está explicando, eu sentava, prestava atenção. E nesse momento que eu prestava atenção, é o momento que eu levava para a prova
e tinha a visualização de onde que ele estava falando, o que ele estava falando, e essa foi a minha metodologia. E aí ela foi reforçada depois porque meus amigos que anotavam não conseguiam ir bem, aí pedia lá para estudar comigo, aí eu ia explicava a matéria. Aí explicava a matéria, eu já pegava os pontos de falha, eu falei, puta, isso daqui eu ainda não entendi. Aí só estudava isso direto. Então, toda a condição, foi totalmente difícil para mim inicialmente, mas me mostrou outras habilidades que eu falei, esse é meu caminho. Você sozinho aprendeu como você aprende. E hoje, na época eu não tinha noção disso, né? Hoje no backtest aqui de falar, opa, o que aconteceu lá atrás? Eu falo, opa, acho que foi isso. E hoje é a minha característica, eu não consigo fugir disso. Se eu tento pegar e anotar, esquece. Vai dar errado, eu preciso trocar, eu preciso conversar, eu preciso falar e depois tentar passar isso para alguém. Isso funciona muito bem para mim. Tentou outra via, não dá certo. Muito doido. Como tem aquelas pessoas que realmente aprendem anotando. Sim. E cada um vai meio que descobrindo isso. E eu não consigo entender de verdade, eu não consigo entender mesmo. Por que eu não sei nem quem que perguntar, quem que é especialista é como que se aprende. Por que isso não tem na escola? Nunca ouvi isso na escola. Minha filha está na escola, nunca ouvi. Essa conversa, na verdade, da minha filha. A minha filha, ela é igual a você, que é igual a mim também. Eu só fui fazer o diagnóstico de déficit de atenção e dislexia tô com 42, com 40 anos, porque eu não passava na prova de inglês do IELTS. E depois de ter feito 15 vezes uma nota em que eu não passava por causa de erros de ortografia, eu trocava as letras e coisa que só faz diferença na hora que você está na primeira ou segunda série. E eu me lembro quando eu era criança, na primeira ou na segunda... Quando você não digita, né? Exato. E essa história é parecida com a minha, é parecida com a história da minha filha, com algumas diferenças, claro. Em primeira, segunda, terceira série, eu tirava nota boa em tudo, menos em gramática e ortografia. E aí depois foi matemática. Eu só fui aprender a ler e escrever direito quando as sílabas entraram na jogada. Que daí aquilo fez mais sentido pra mim. Eu falei, como que as pessoas não entendem fonema? É tão fácil. E ninguém entendia fonema, todo mundo foi mal em fonema, porque era difícil. E eu, cara, agora sim eu entendi. Aí a partir dali eu comecei a ler e escrever muito melhor. Igual ficar fazendo caligrafia, aquela coisa toda, tal. Eu tirava uma nota vermelha. Não sei explicar que naquela época não tinha aprovação automática, mas a primeira, segunda, terceira série... eu tirei nota vermelha de matemática e gramática e me passando, e eu era vagabundo, preguiçoso, só me interesso pelo que me interesso, aquela coisa toda. E a minha filha, Ariel, parecida, ela tem dificuldade de ler e pegar, mas porque ela é bilíngue, então ela confunde inglês com português também tem essa. E em contrapartida, ela aprende ouvindo muito bem, relações, contextos, história, progressão. Ela consegue facilmente entender a linha do tempo, voltar. Exatamente. Tem outras virtudes que as crianças da idade dela não têm. E aí comecei a trazer para a escola isso, né? Cara, assim, mas quem que presta atenção como que a criança aprende? Porque assim, eu sou pai, eu presto atenção nisso, eu tô vindo para vocês aqui, porque a escola chamou, sua filha tá um pouco atrás, nisso aqui e tal. Eu falei, cara, relaxa. A primeira coisa que eu falei. Vocês estão preocupados? Não, a gente tá um pouquinho preocupado. Pois é, eu não tô preocupado. Mas assim, é assim que ela aprende. Ah, obrigado. E de fato, ela tá alcançando. Ela já alcançou praticamente na gramática, agora ela tá alcançando na matemática. Mas eu perguntei, quem que aprende como a criança aprende? Como é que vocês fazem essa leitura de como a criança aprende? Eles ficaram me olhando assim. Aí eu não continuei, porque não era o momento. Mas eu venho pensando nisso. Desde a conversa que a gente teve em janeiro, eu venho pensando, sabe, que eu gosto muito de lá dessa integração da comunidade com a escola. A escola tem bastante escuta da comunidade dos pais. De começar a trazer essa história, assim, de falar assim, alguém precisa aprender como as crianças aprendem. Entendeu? Identificar e isso. Saber trabalhar em cima disso, né? Pra tirar. Porque eu sei que na Finlândia, em algumas high schools tem isso. Mas a criança chega no high school, que já não é mais criança, já sabendo como eles aprendem. Daí meio que direciona. E no pequenininho lá, 4, 5, 6, 7, 8 anos. E aí? Eu ouvi um podcast essa semana, não vou lembrar exatamente o que, mas o cara tava perguntando isso. Ele falava, cara, minha irmã faz
pedagogia. Eu pergunto, mas vocês aprendem lá a dar uma boa aula? Vocês aprendem lá como uma pessoa aprende? Não, a gente fica discutindo o pensamento do autor tal, e não tem não tem nem essa disciplina, assim, né? Como que se dá o processo de aprendizado. E aí, só para compartilhar também, eu acho que a minha fortaleza veio de uma fraqueza também. Eu era tímido. Aí eu jamais tive coragem de levantar a mão e perguntar ao professor, não entendi essa parte da matéria. Então eu não entendia, eu ficava, não vou perguntar de nenhum, agora eu vou entender eu sozinho. E eu fiquei bom em entender as coisas por medo de perguntar. Aí esse medo, graças a Deus, passou, porque timidez é foda. Não, e é engraçado, porque a gente está contando duas histórias que aos trancos e barrancos foram se desenrolando e, pô, até certo ponto foi bem. Você Deu bom. É um cara que tem um doutorado, é um cara bem estudioso, é referência na área e tudo mais. Mas e quantos semelhantes que não chegaram nisso, né? Não tiveram, sei lá, se a sorte, enfim, de os recursos, né? Os recursos para descobrir qual que é o melhor caminho para ele mesmo, né? E aí, às vezes, assumem outro caminho que não é bacana. Que é da desistência, da evasão escolar, né? Ou de problemas que acabam tornando psicológicos por questões de déficit de aprendizagem, acaba tendo uma autoestima e a gente vem com os problemas mentais, psiquiátricos, é um buraco grande. E eu acho, Malcolm, isso quando você fala, né? Tem que ser os professores. Hoje a gente tem muito em âmbito terapêutico, né? Essa busca. E em relação com a escola, as escolas fazem esse núcleo de inclusão, né? Vou pôr bem entre aspas, mas ainda há uma resistência a essa maneira própria, individualizada de se aprender. Né? A aprendizagem depende de memória e o número que a gente tem, as possibilidades de memória são imensas, a auditiva, a visual, a sinestésica, a tátil, né? A afetiva, a sensorial, com todas essas que a gente falou e muitas outras que a gente não apresenta. Então, a gente tem um único caminho para muitas vias. E aí é complicado. E o que se cobra, qual que é a variável que se usa para saber se a pessoa aprendeu ou não? É conteúdo. E é isso que o Malcolm estava falando. Você aprende conteúdo, você está usando aquela via direta, mas você não aprendeu a fazer paralelos, relações e às vezes a pessoa sabe todo o conteúdo, mas não sabe... Sim. E um dos pilares da aprendizagem é a capacidade de transferência. E aí que talvez seria a melhor via, né, para pegar aquele conteúdo em um outro contexto e ver se tem a capacidade de extrapolar aquilo, né? Absolutamente. Exatamente essa é a questão que determina a questão da criatividade e de você conseguir resolver problemas saindo um pouco da caixa. E é essa habilidade de você conseguir transferir, de tirar daquele contexto e botar em outro. Agora, Malcolm, a gente fala em aprendizagem aqui, sempre ligado à escola, né? A aprendizagem ela é um processo dinâmico que acontece em todos os contextos, né? Concordo. Todos os inputs são registrados, são absorvidos e geram resposta. Né? Então, não adianta a gente achar que a aprendizagem é um processo que se dá na escola. Não, a aprendizagem é um processo do cérebro dinâmico em toda a situação. Né? Tem a sua relevância. Né? O que ela vive dentro da escola, o que ela vive fora da escola vai impactar no desempenho escolar. Né? Eu tenho uma pergunta que talvez tenha um pouquinho a ver disso, até pegar um pouco do conhecimento de vocês. Porque o Cássio estava dizendo lá que a criança chegou lá por causa da enurese, né? A criança chega para você por causa de questões específicas, sempre com um diagnóstico. Tem um diagnóstico aqui, esse diagnóstico tem um tratamento clínico, ou um tratamento farmacológico que seja, então preciso procurar um profissional de saúde para tratar este problema que a criança tem. Na questão das aprendizagens, a gente tem os transtornos de aprendizagem, a dislexia e os déficits de atenção e criatividade. A disgrafia. E você vai quebrando, né, os subtipos. E até conversei com você, a gente começou em janeiro, que eu não gosto muito de
dar essa estampa, esse nome. Essa classificação. Essa classificação. De uma maneira ou de outra, a gente acaba caindo nisso, porque é assim que a gente tem que... Assim que a gente fala com o convênio para pegar reembolso, assim que a gente explica para o professor, tem que trazer um pouco para o biológico, para o concreto, para a pessoa conseguir, pelo menos, escutar. Eu realmente não gosto desse diagnóstico. É claro que existem algumas pessoas com uma característica um pouco mais marcante, outras pessoas com coisa um pouco mais leve, mas do jeito que eu vejo pessoas que têm características de aprendizagem diferentes, eles têm estratégias de aprendizagem diferentes, têm um espectro. Existe um espectro mais comum, existe um espectro que esse desenvolvimento de como o método de ensino ele aconteceu ao longo do tempo, e existe um maior número de pessoas, curva de Gauss, que vão se adequar àquele processo de ensino. E aí, uma vez que você não se adequa ao processo de ensino, aquilo é um dos critérios diagnósticos para os déficits de aprendizagem. Né? E como é que vocês abordam? Porque assim, eu acabo dando diagnóstico, porque é isso que eles esperam, eu sou médico. Eu tenho que explicar que eu não gosto, mas você fala assim, mais ou menos por aqui, né? É isso que eles chamam. E como é que vocês abordam isso? Vocês usam diagnóstico mesmo? Como é que o paciente recebe isso, né? Porque muitas vezes eles falam assim, putz, eu tenho isso. Às vezes até meio que libertador, quando você recebe um diagnóstico, de falar, cara, eu não sou preguiçoso, eu não sou vagabundo. Olha, com 40 anos eu descobri tudo que eu fiz até hoje. Eu tenho uma prova aqui que eu não sou vagabundo. Eu fui no psiquiatra, ele me falou que eu tenho mesmo, ele me deu um remédio. Olha, até que eu melhorei um pouquinho, mas eu esqueci de tomar o remédio. Né? E então é um pouco libertador porque valida, né, aquela tua incapacidade de se adequar. E é só isso, a minha incapacidade de se adequar. Tirando isso, qual que é o outro déficit que você tem? Né? Você tem alguns aí posturais, tem outras coisas e que alterações, né? Exato, funcionais. Exato. Ele vai mexer nisso. Mas são coisas sutis e discretas e que ele é chamado de déficit porque você pela inadequação. Né? Porque quando a pessoa tem esses transtornos posturais, a gente não chama de déficit. A gente chama de embotomia axial, a gente chama de uma falta de controle, a gente não chama de não soa como doença, né? Alguns transtornos têm no inglês, em vez do déficit, a desordem. Eu acho que é bem mais adequado, né? Há uma desordem aí de funcionalidade e um padrão diferenciado de comportamento e de aprendizagem. Agora, Malcolm, eu acho que tem uma coisa que assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Ao mesmo tempo que o diagnóstico, entre aspas, dá um alívio desse lugar da criança, então tem uma justificativa para ser assim, ela, primeiro que aprisiona, né? É como se aquilo fosse... identidade, embora seja constituinte, então, né? Eu não posso, esse aqui eu não consigo. Né? Eu tenho um diagnóstico, eu não consigo isso aqui, eu não vou nem tentar, porque eu sei que eu não consigo ter um diagnóstico. O que eu acho mais grave é que assim, o mesmo sintoma, ele faz parte de várias alterações. Então, a criança com uma instabilidade postural pode facilmente ser diagnosticada com TDAH. E ela não tem TDAH, ela tem uma instabilidade postural que gera os mesmos sintomas da desatenção, da agitação motora. E você trabalha e a criança melhora. Né? E aquela criança, às vezes, até medicada. E vai ser trabalhada na escola e na família como um TDAH. Então, eu vou ser bem sincera, eu acho que as classificações, ao mesmo tempo que direciona na orientação, ela é perigosa. Primeiro, por poder ter um erro diagnóstico aí, e segundo, de você limitar o modo de função daquela pessoa. E esse estigma não é só do próprio indivíduo, né? Que ele, então eu sou assim, tal coisa eu não consigo, mas ele também é estigmatizado pelos outros. Então o professor também isso aqui eu vou tratar diferente porque ele tem TDAH. Isso aqui café com leite. É café com leite. E então, não tem nada a ver, né, com a inteligência. Acho que de certa forma eu sou feliz de ter tido o diagnóstico, vamos colocar assim, depois de velho. Porque isso nunca me limitou, vamos dizer assim, né? Exatamente, não virou um exposição. Até então, cara, sou vagabundo, vou botar um esforço a mais então, né? Já que estão dizendo, vamos lá. Mas eu fico imaginando pra criança que tem isso. Não é muito louco isso, né? Porque é vagabundo. Aí olha o mini currículo dele. O cara faz pouca coisa. O TDAH que não aprende, né?
e não aprende. Eu acho que assim, se tem uma coisa a se destacar hoje é que a aprendizagem é resultado da interação de todos os sistemas. Cognitivo, emocional, motor, sensorial, e a alteração em um deles vai impactar, vai ter algum tipo de impacto na aprendizagem. Tem que tirar aquela ideia que a aprendizagem é de um setor, de uma área ou de um processo cognitivo, né? Tá ali interligado e a gente tem que olhar para todos esses elementos se a gente quiser entender por que aprende e por que não aprende. Muito bom. Bom demais. Vamos Se você não, para o professor vai falar que não acredita, fala como é que é assistir aula com cólica menstrual. É boa. Você vai aprender igual. Boa. E a próxima vez o Malcolm vai falar das alterações cerebelares no impacto do desempenho acadêmico, que são imensas. Ah, né? eu amo cerebelo, cara. Eu também. Negligenciado. Esquecido, desvalorizado. Muito bom. Vale umas considerações finais aí, só para aproveitar esses minutos de áudio? Tem perguntas? Tem alguns comentários aqui. Letícia Vasconcelos, Malcolm, Cris e Cássio juntos, live imperdível. Mônica Silvestre mandou boa noite, Cris. Que mais que temos aqui de comentários? Aí a Letícia mandou aqui também, tem que ter eventos com vocês também em faculdade de pedagogia e psicologia, porque eles não valorizam o movimento, acham que é só brincadeira. E a própria Letícia manda, eu sou assim também, aprendo ensinando, não anoto quase nada. Por que, fazendo referência à minha filha aqui, por que o aprendizagem não pode ser brincadeira? Ah, não, movimento é brincadeira, não entra na sala de aula. Né? E cara, quando você falou da lateralização, você estava se referindo ao momento de pausa, né? A gente precisa pausar para lateralizar. Mas justamente enquanto a gente fala isso, a gente faz movimentos com a mão para o lado. E o lateralizar é sair daquela posição que você está na carteira e dar um peteleco no amigo, e aí jogar um papelzinho. E no meu caso é atividade física. Sair do cognitivo e ir para o corpo, jogar um futebol, não pensar. E aí, como vinha falando da generalização, de testar várias coisas, asa delta, pegar jacaré no mar. Então, quando você vai para essas outras atividades, aí às vezes cria um link ali, cria uma sinapse e fala, caramba, olha a solução para aquela coisa que eu estava me matando de pensar. E saiu fora do contexto cognitivo. A solução veio na hora que você estava justamente fazendo outra coisa, e normalmente relacionado com movimento. E a diversificar a experiência, né, Cássio? Sim. Ampliar esse repertório. Eu tenho no banheiro canetinha de colorir das crianças, aquelas que são laváveis, né? Então elas ficam pintando lá os azulejos e tal, quando estão tomando banho. E eu uso aquelas canetinhas para anotar no azulejo as minhas eurecas, sabe? Legal. Eureka, vou lá, anoto na hora e tal, e aí daqui a pouco eu vou lá e aí eu transformo aquilo em alguma outra coisa. Porque ela vem do nada. Não à toa que Arquimedes teve o eureka na banheira também, né? Agora, gente, queria falar uma coisa que eu acho muito importante, não queria deixar de falar. A gente está com mania de testar, né? A gente testa, só que o teste ele não tem contexto para a criança. Aí o desempenho cai. Então, eu sou bem contra essa bateria de testes para você fazer diagnóstico. Acho que assim, é melhor você gerar experiência com contexto, nem que o contexto seja brincadeira, porque é um contexto importante para a criança, e você faz a avaliação a partir daquela resposta. Eu vejo testes, por exemplo, neuropsicológico de uma paciente minha. Eu falo, faz um favor, ela estava em jejum? Estava. Repete com ela fora do jejum, dá um pouco de glicose para ela e muda a resposta daquele teste. Então a gente tem que entender que assim, são muitos fatores que influenciam e a gente tem que levar em conta todos eles, né? Como um conjunto de fatores para aprendizagem.
Você lembra uma paciente que a gente viu em comum, que ela tinha vários testes positivos, de déficit neurológico de proprioceptivo positivo, e aí eu retestei no consultório e de fato, era positivo, né? E aí eu pedi pra criança, aí eu dei um comando verbal que eu lembrei de você, Cássio. Eu falei, cresce agora. Aí a menina cresceu. Daí eu fiz os mesmos testes, todos negativos. Quer dizer, um comando para ativação, né? Dessa musculatura. Exatamente. E os testes eles são baseados na maioria da população, que não é todo mundo. E você tem normais que, né? Esse cuidado a gente tem que ter, né? Sim. Bom demais. Feito? Feito. Pô, foi bom demais o papo. Fica o convite, então, do Malcolm, já feito pela nossa integrante, a Cris, aqui, para falar sobre cerebelo. E queria agradecer a presença de vocês. Pedir desculpa pelo áudio que agora no finalzinho não deve estar dos melhores. Capaz a gente vai ver se vai pegar ou desse áudio aqui que a gente está gravando aqui ou da câmera. O que ficar melhor. O Liza vai fazer a mágica de equalizar também, deixar no mesmo volume. Vai dar um trabalhinho, mas vai ficar bom. Isso. Mas foi um puta papo. Puta papo. A gente vai continuar nos bastidores, então agradeço aí quem ouviu até então, a live. E para quem esteve ouvindo nas plataformas, muito obrigado. Até o próximo episódio. Vale destacar duas coisas aqui rapidamente. Temos um baita presente da Cris. Ó, vamos colocar aqui. Que vai ser degustado agora nos bastidores. E o copinho de vocês. Oba! Boa. Obrigada, gente. Eu agradeço. Valeu. Até o próximo episódio, pessoal.